Olá, eu sou a Marisha Navarro. E eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que ilumina e desperta a sua consciência. Muito bem, e hoje nós temos uma super entrevista. Nosso entrevistado de hoje é parapsicólogo, professor, também terapeuta, porque o terapeuta nunca deixa de ser terapeuta, né? E nós estamos aqui com o Rogério Raquel para uma entrevista super especial sobre regressão de memória e vidas passadas. Seja bem-vindo, Rogério. Gratidão pelo convite. E esse assunto é um assunto que desperta, realmente ilumina a mente de muitas pessoas. Com certeza. É um assunto que rende conversa para mais de metro. Rogério, primeiro, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje. E eu quero que você já começando, contando quem é você, como começou sua trajetória. Então, a minha primeira formação terapêutica é engraçado que não tem nada a ver com a área que realmente eu me destaquei. A minha primeira formação foi acupuntura. Olha que legal. Eu fui formado em acupuntura, sou formado em acupuntura, acupuntura auricular. E logo depois que eu fiz esse curso de acupuntura, surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro fazer uma formação em parapsicologia, uma escola bem conhecida lá, de parapsicologia. E eu já voltei de lá especialista em regressão de memória. E aí eu comecei a atender amigos, colegas, parentes, assim, e aquilo foi me despertando cada vez mais para esse projeto. E as pessoas pedindo, atende o meu pai, atende minha mulher, atende meu primo, atende, não sei. E eu fui começando a atender as pessoas. Quando eu percebi, eu já estava com um consultório. Eu comecei a atender na minha casa no início. E a coisa foi crescendo demais. Tomou uma proporção assim que tudo começou como uma coisa orgânica, natural. E o movimento é tão grande que eu passei depois a ensinar, né? Montei o Instituto Nacional de Parapsicologia. Hoje eu sou um formador de terapeutas, né? Então, esse processo começa pequenininho, e ele vai tomando uma proporção que você não tem noção. Como uma tsunami na vida da gente, né? Sim. E a regressão é um assunto que chama muita atenção. Muito. Né? Sim. A regressão de memória é um assunto que é polêmico para algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, chama muita atenção, porque essa conversa vai esclarecer, eu acho que muita coisa para muita gente que está assistindo, que talvez não tenha acesso a essa informação, né? Sim, porque o pessoal tem muita dúvida. Fala-se muito sobre isso. Eu vejo que muitas pessoas que não têm conhecimento ali, que a falta do conhecimento leva a gente a criar coisas. E quando a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vê que não é aquilo, né? Que de repente falaram pra gente e tal. Então, hoje a gente vai aprender com a fonte aqui, né? Do conhecimento. O Rogério já atendeu aí, acho que centenas de pessoas aí, milhares nesse processo, né? E então fala um pouco pra gente, Rogério, o que é essa tal dessa regressão de memória? Então, essa tal da regressão, que muita gente mistifica e, na verdade, é uma técnica terapêutica, ela é científica, é uma técnica que visa levar a pessoa ao seu passado, preferencialmente ao passado traumático. Não que a regressão, você pode ver um passado positivo, mas para a terapia não me interessa muito esse passado positivo, porque a regressão visa na cura da dor. Perfeito. A regressão visa a ressignificação do passado traumático. Então, eu levo esse consulente para o passado traumático, faço ele trazer de volta a cena do trauma, a situação traumática, e o terapeuta, como um facilitador, leva esse consulente a ressignificar o passado. Seria você olhar o passado com uma visão mais otimista, com uma visão positiva. Quando você olha para o passado com uma visão positiva, o trauma diminui de frequência. A força da dor do trauma diminui de intensidade. Então, a tendência é a pessoa vencer os seus obstáculos, olhando para o passado, ressignificando o passado e diminuindo o foco da dor. Claro que falando aqui parece muito simples. Vai lá, 5 minutos a pessoa deita lá no divã, na maca, volta ao passado, está curado. Não, é um processo terapêutico. Sim. Às vezes nós precisamos de várias sessões para vencer um trauma, porque o trauma, as pessoas imaginam que o trauma é uma cena específica. Às vezes, um trauma
ele tem várias cenas derivadas daquela. Cenas que repetiram o mesmo padrão de trauma. Então, às vezes, é necessário fazer várias regressões em várias cenas parecidas ou do mesmo tema para que consiga ressignificar esse passado traumático. Então, as coisas não são tão simples assim. Sim. É que a gente conta as histórias aqui do resultado final. Sim. Aí dá a impressão que não que a teve pessoa processo, foi lá, né? não, a pessoa foi lá em 10 minutos está resolvido. Não, é um processo terapêutico. Às vezes, a história que a gente conta, claro, é o ápice de uma situação. Mas, às vezes, a pessoa precisou de várias sessões para conseguir a cura definitiva ao seu problema, né? Então, resumindo, né? A gente volta para aquela situação que, de repente, foi traumática, um trauma, uma questão, uma situação. A gente olha de uma outra maneira, ressignifica, Isso, transforma isso. e aí volta com uma outra consciência. Eu quero só pedir desculpa, porque a Marish fez uma pergunta inicial, já entramos na vida, acabei nem respondendo. Quem é você? Eu falei assim, eu sou Rogério Raquel, parapsicólogo, psicanalista, terapeuta integrativo. Só para resumir, porque eu acabei nem respondendo, já foi direto para regressão. Ah, não, é que o assunto é muito legal. E o Instituto completa 20 anos esse ano, né? Dia 2 de janeiro agora, o Instituto completou 20 anos de Nossa, que existência. bacana. É a instituição, a gente forma terapeutas, psicanalistas, parapsicólogos, tanto presencial quanto EAD. É muita experiência, né? Nós somos formadas lá Graças a também, Deus. no Instituto. Tivemos essas duas pessoas maravilhosas como nossas alunas e só gratidão. Maravilhoso. Sim, foi muito gostoso. Nossa, muito aprendizado. E Rogério, explica pra gente então. Tem diferença entre regressão de memória, regressão a vidas passadas? Explica pra gente esse... Tem e não tem. Tem diferença no sentido do foco da terapia, mas a técnica é a mesma. Legal. A técnica de regressão é uma só. O que existe é o foco da sessão. Se a sessão for uma sessão focada em dores que vão desde o momento atual, 1 minuto atrás era passado, né? Até a concepção no ventre materno, é uma regressão nessa vida. Uma regressão até o útero materno. Mas existe uma outra vertente dentro da regressão, que é a TVP, que é terapia de vivências passadas ou terapia de vidas passadas, né? Que não é dogmática, depois a gente vai poder falar mais sobre isso. É a mesma técnica, só que com visão diferente dentro do aspecto terapêutico. Então, existe a terapia até o ventre materno, e a mesma terapia pode focar para o outro lado, que é também as existências passadas. Ah, eu não acredito. Não tem problema nenhum. Não acredito em vida passada. A gente deixa para a pessoa aqui que está assistindo a ideia de que existe uma memória genética. Perfeito. Todos nós carregamos dentro do nosso código genético as memórias dos nossos antepassados. Para quem acredita que está vivenciando uma vida passada na regressão, a gente trabalha focado na vida passada. Se a pessoa não acreditar, mas acessar uma informação que não é dessa vida, a pessoa que não acredita, não ficar desesperada, achando que ela está criando uma ilusão mental, a gente deixa explicado para ela que pode ser uma memória genética de um antepassado. Aí você fala, mas tem diferença? Nenhuma, porque para a terapia o importante é a ressignificação. Se ela está vendo uma memória genética ou uma vida passada, para nós é insignificante, porque o mais importante é a cura, né? Perfeito. Sim. A gente não está preocupado nem com responder para a pessoa, prova para mim que existe vida passada. Não, a terapia não existe para isso. A terapia existe para aliviar a dor. Perfeito. Então, se ela traz uma memória, eu não estava lá junto com ela, ou até estava, não sei. Mas eu não posso provar, porque é uma memória que está dentro dela. Mas ela trouxe a memória aqui para mim na sessão terapêutica. Eu trabalho sempre com a seriedade de entender que é algo que veio de dentro dela. Se veio de dentro dela, merece um olhar terapêutico, merece a ressignificação e a cura. Então, não é importante para nós, até se a pessoa está imaginando uma cena. Vamos imaginar que ela esteja fantasiando. A gente sempre fala dentro da psicanálise que tudo que vem do inconsciente é importante. Perfeito. Um risco, um ponto, um sonho, um desenho, uma fala, um gestual. Então, se essa pessoa trouxe uma cena, e essa cena, vamos imaginar que seja fantasiosa. Para a terapia não é fantasiosa, porque se veio de dentro do inconsciente dela, a gente chama de alegoria mental. Veio de dentro dela como uma alegoria mental, como uma cena fantasiosa, mas trazendo uma dor.
Então, o terapeuta ressignifica aquilo como verdadeiro, sempre. Então, para nós, tudo que vem de dentro da pessoa é real, porque é real para ela. Muito bom. Essa é a parte importante da regressão. Claro, eu acredito nas vidas passadas, eu acredito. Mas para quem não acredita, foque no que eu acabei de falar, que não importa, se você traz a informação, tem que ser tratada, acreditando ou não. Perfeito, o que importa é o resultado. O resultado. Né? Muito bom. A gente sempre fala que terapia não importa os meios, o que importa são os fins. Maravilha. E a gente estava falando sobre o Brian Weiss, né? Sim, Fala verdade. um pouquinho do Brian Weiss. Ele é um médico, psiquiatra, né? E escritor de vários livros. E ele super cético, né? Não acredita na ciência. É um homem Sim, da ciência. da ciência, né? Então, ele atendeu uma paciente, uma consulente, e por meio da hipnose. Mas como ele não acredita em vidas passadas, nada, ele fez aquele processo da regressão de memória e tal. Mas a consulente regrediu. Ela tinha fobia de água, né? O primeiro livro dele, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres. E aí ela tinha essa fobia de água terrível, então ela foi voltando, e ele começou a gravar. Então é tudo documentado, né? Ele é muito Ele é psiquiatra, ele é né? psiquiatra, muito disciplinado. Ele começou a... E nisso tem todo um contexto, todo né? um No contexto, livro e tal. é. Mas onde que a gente quer chegar com isso? Que ela regrediu sozinha. E assim ele desmistificou e entendeu que existe algo por trás e ressignificou. E aí Ele partiu para trabalhar somente com isso, com a TVP e a regressão de memória, quando é necessário, senão... Mas acontece, né? Do próprio consulente regredir sozinho até uma outra vida e tal, né? É que a gente fala de regressão espontânea, né? Espontânea. No caso do Brian Weiss, assim, só para deixar bem claro o pessoal que está assistindo, ele foi muito importante para a regressão, porque a regressão já existia, tá? Sim, Já existia, Antiquíssimo. terapeutas trabalhavam já com regressão de memória, só que ele era um psiquiatra e um pesquisador muito cético. Muito. Quando ele, enquanto psiquiatra e cético, fez esse estudo, lançou o livro, que foi um best-seller no mundo inteiro, fez todo mundo olhar para a regressão de memória com um olhar mais profissional. Até então era uma técnica ligada a crenças espiritualistas. A pessoa achava que era uma técnica religiosa. E hoje, depois deste livro, depois do Brian Weiss rodar o mundo inteiro palestrando, ensinando, dando cursos, a regressão de memória passou a ser olhada com uma visão mais profissional. Né? Então, ela é uma técnica totalmente profissional. Agora, a pergunta que você fez, eu esqueci qual foi. Qual foi a última? Não, acho que a gente estava falando mais das técnicas, né? Da questão do... Não lembro qual foi. Você falou do Peraí. Brian Weiss, aí puxou uma que eu pergunta. comentei, né? Porque a gente estava falando dessa diferença, né? Isso, da regressão É, da TVP. eu expliquei a diferença, que na verdade não tem diferença. É a mesma técnica, só que a visão terapêutica é que muda durante a sessão. Até o ventre materno ou até vidas passadas, né? E você já teve algum caso, assim? Há casos aqui já da pessoa, assim, chegar lá para fazer uma regressão. foi essa pergunta que ela fez. Se aconteceu alguma vez da pessoa ir lá para fazer uma sessão sim. e ter uma regressão sozinho, espontânea. Na verdade, regressão espontânea, a gente tem sozinho em casa. Só para a pessoa entender, quando você começa a lembrar do passado, o que você está fazendo é uma regressão. Sim. Só o fato de lembrar do passado é uma regressão. Agora, o que a gente recomenda para as pessoas é nunca tentar acessar um passado traumático sem ajuda terapêutica. Perfeito. Porque uma vez que você acessa um trauma, ele acessa uma emoção. Onde a emoção está presente, a razão é bloqueada. Então, eu sempre falo para as pessoas, onde há emoção, a razão desaparece. Uma vez que você está num processo de tristeza, de angústia, de medo, de fobia ali, pânico da cena traumática, você não consegue ter a reação positiva para sair daquilo. Então, você fica desesperadamente preso na emoção, pode passar dias, não preso na cena, mas preso naquela tristeza, naquela dor. Então, eu não recomendo fazer autorregressão. No caso das pessoas que têm regressão a vidas passadas,
espontaneamente. Tem um caso até engraçado de um padre, que eu tenho que me controlar para não contar o nome. Sempre assim, eu tenho que me segurar para não falar o nome. Porque eu posso contar os casos sem citar as pessoas, né? Então, esse padre, ele foi fazer terapia comigo de regressão e ele falou para mim várias vezes no começo, só que é o seguinte, Rogério, você sabe, eu sou padre, não acredito em vidas passadas, então nem toque nesse assunto comigo. E aí eu falei, não, fica tranquilo, padre, a gente vai fazer regressão só até o ventre materno, porque ele queria perder o medo de água. Ah, sim. Ele contava que os padres iam, às vezes, em clubes, piscinas, alguma coisa assim, rios, e ele era o único padre que ficava na beira da piscina e não entrava na água. Ele tinha pavor de água. E fizemos a regressão. A primeira cena que ele viu. A primeira, não foi nem... Foi a primeira cena que ele viu. Entrou direto já. Direto. Ele se viu num poço. Ele era uma criança morrendo afogado num poço. E eu achando que aquilo tinha acontecido, porque eu pedi para ele abrir uma cena desta vida. E ele ali se debatendo no poço, desesperadamente no poço. E eu falando assim, nossa, que cena triste para a pessoa ter vivido na vida, né? Só que teve um momento que ele ficou num silêncio. Aí eu perguntei, por que você está em silêncio? Aí eu imagino que teve um conflito interno ali, porque ele falou assim para mim, eu morri. Bom, como eu estava falando com um padre vivo, pelo menos eu estava achando naquele momento ali, então esse padre estava vivo nessa vida. Então eu entendi naquele momento que eu pedi para ele abrir uma cena desta vida, mas ele foi onde estava o trauma. Olha só. Onde estava o trauma? O trauma Bingo. estava na morte traumática, onde morreu afogado dentro de um poço. Então, foi até interessante, porque eu ainda falei várias vezes, eu quero que você traga, só que tem uma regra dentro da terapia. Se eu tenho um caso específico para tratar, eu peço para a pessoa abrir a situação específica. Assim, traga a cena que responda por que você tem tanto medo de água, achando que era desta vida. Podia ser uma questão de parto, gestação, Também. nascimento, caiu dentro de uma piscina, levou um susto, tomou uma chuvarada, um temporal, tudo isso pode causar um trauma de água. No caso dele, era uma morte traumática. E a gente, com todo respeito à crença do padre, eu não fiquei focado na questão de vida passada. Eu fiquei focado na cena, ressignifiquei a cena do jeito natural, sem me preocupar com nada. E o mais importante é que ele realmente se curou do trauma e depois até contou para mim que agora estava até fazendo aula de natação, né? Isso foi muito gratificante. Que legal. Mas foi engraçado depois, o pós, porque esse padre sentou na beira da maca depois que terminou e ficou uns 15 minutos olhando para o chão, né? Aí eu pensando comigo, será que eu converti o padre? Brincando internamente, né? Aí ele olhou para mim assim, com um olhar bem sério e falou assim, eu imaginei tudo isso, né, Rogério? Porque ali foi um conflito de religioso dele. Sim. E como eu falei para vocês, não é importante para mim se aquilo é real ou não. Porque se veio dentro da pessoa, é real para ela. Então, eu trabalhei com a seriedade. Eu acredito que aquilo foi real para ele numa vida passada. Mas como ele não acreditava, não me importava. O importante foi a cura. E a cura veio. O resultado aconteceu. Muito bom. Sim. Maravilhoso. Foi muito bonito, foi Incrível. Foi o caso que você falou. Ele veio para fazer uma questão, mas onde está o trauma, o inconsciente não mente, tá? O inconsciente não mente. Exato. A pessoa chega para mim e fala assim, ó, isso aconteceu há pouco tempo. A moça não conseguia tirar a carteira de habilitação. Fez uma prova no Detran, essa história é bonita. Fez uma prova no Detran e ficou apavorada porque não passou e ficou um ano procrastinando e não fazia o reteste. Procrastinando, não fazia o reteste. Quando estava para vencer, ela me procurou. Procurou, desesperada. E aí eu falei para ela, olha, sabe que o tempo é curto agora, a gente vai começar um trabalho. E fizemos um trabalho todo de preparação, caso ela não conseguisse porque ela ia fazer a segunda prova no finalzinho do processo. E ela veio fazer terapia. Olha o que nós descobrimos na regressão. Ela foi fazer o teste. E o rapaz lá do Detran que fazia o teste tinha uma fisionomia muito parecida com um vizinho que ela tinha na infância, que era o marido da vizinha que cuidava dela. A mãe dela trabalhava e ela ficava na casa da vizinha. E esse marido da vizinha abusou sexualmente dela. Então, veja bem, o inconsciente dela
Olha como o inconsciente... Não foi o teste do Detran que era o problema, não era o dirigir. O problema era que aquela pessoa lembrava o abusador. Então, ela estava ali fazendo um teste com um abusador. Trouxe um gatilho. Trouxe um gatilho do passado. Então, quando a gente tirou todo o foco, fez toda a ressignificação do passado, ela, nesta vida, ressignificou todo o passado dela nesta vida, fazendo ela entender o processo, perdoar o abusador. Eu sei que é triste falar isso, mas não existe cura sem perdão. A gente sempre repete essa frase, né? Tem que perdoar. É liberar de dentro dela ali, né? Tirar, Aquela opressão, né? Seguir pela vida, né? Então, ela conseguiu, olha que coisa linda, ela passou no teste. Uau. Tirou o peso. Isso aconteceu no final de 2024. Que incrível, foi recente né? isso. Então, a terapia atira no que vê, acerta no que não vê. A pessoa, às vezes, vem buscar terapia para um fato específico. Sim. E ela tem certeza que o fato específico é X. Quando você procura, você acha que o fato específico é Y, Z, K, W. São outros fatos muito mais profundos. Que doideira, né? E então, assim, ainda seguindo nessa linha aqui que a gente está trazendo, quais são, então, os benefícios que a regressão de memória traz para a vida da pessoa? Por que a pessoa faria, então, uma regressão de memória, Rogério? Bom, a gente tem que ter muito cuidado para não passar a ideia de que uma técnica terapêutica é a panaceia, né? Ou seja, resolve todos os problemas do mundo, porque seria muita pretensão. Mas a regressão, ela trabalha qualquer problema que a pessoa sentir que ela precisa superar da ordem psicológica. Por exemplo, traumas, bloqueios, pânico, medo. A palavra bloqueio talvez resume melhor tudo isso aqui, porque o que é um bloqueio? Vamos imaginar uma parede, um muro. Um muro que me limita de seguir na vida em um caminho financeiro, um caminho profissional, um caminho sentimental. Por que eu não consigo seguir por esse caminho? Por que tem uma barreira na minha vida que me limita de seguir esse caminho? Seja profissional, seja financeiro, seja sentimental, seja qualquer saúde. Por que a minha vida não flui nesse campo? Não flui porque tem um bloqueio. Agora, esse bloqueio pode ter uma resposta no passado. Situações que você viveu, nãos que você recebeu, sentimentos de rejeição. Você sabia que a rejeição é o campeão de causar bloqueio no ser humano. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Às vezes, isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Os bloqueios podem vir de situações corriqueiras. Teve um rapaz, Rogério e suas histórias, teve um rapaz uma vez que ele veio fazer terapia comigo, ele falou assim: Rogério, eu me sinto a pessoa mais burra, mais feia, mais imbecil, mais idiota do mundo. Eu sou tudo de ruim. Eu falei, nossa senhora, nunca tinha ouvido uma pessoa falar tudo de ruim. Mas não tem nada bom? Para ele não tinha nada de bom. Ele contava que ele morava sozinho. O pessoal da empresa às vezes convidava para ir num churrasco, numa festa, ele trocava de roupa, aí chegava, tocava, pegava na maceta da porta, na maçaneta, aí voltava para trás e falava, não vou não, porque se eu for na festa e nenhuma menina me olhar, eu vou achar que eu sou feio, vou ficar com vergonha, tal. Não, eu vou sim. Aí pegava, ia abrir a porta, soltava da maçaneta, voltava para trás. Mas e se eu for e alguma menina olhar para mim, eu sou burro, eu não vou saber o que falar. Então ele ficava num conflito e ele dizia que no final ele não ia. E a vida dele era essa. Ele chegava sexta-feira do trabalho, entrava dentro de casa, só saía na segunda-feira para trabalhar de novo. Então ele vivia numa prisão. Uma prisão, só que a prisão maior que ele vivia era a prisão interna, onde ele achava que ele era o pior dos seres. Quando ele veio fazer terapia comigo, ele falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu já estou pensando até em suicídio. E é isso que é triste. E aí fizemos a terapia com ele. E teve uma cena que foi emblemática, que ele se viu bebezinho no berço. E ele tinha uma irmã de 3 anos e uma irmã de 5 anos. E elas ficaram com muitos ciúmes dele, porque ele era bebezinho. E elas ficavam em volta do berço falando assim, você é feio. Com ciúme. E falando que ele era feio, falando que ele era esquisito, falando que ele era tudo de ruim. Coisa de criança com ciúme, falando pro irmãozinho ali na beira do berço. E ele cresceu, registrou, arquivou essa informação. Em algum momento da vida, algum gatilho trouxe essa informação negativa de volta. E aí ele se sentia como elas tinham falado. Ressignificado o processo ali, nesse berço, nessa criança, para se amar, entender que as irmãs tinham ciúme, que as irmãs achavam... Se tinham ciúme porque ele era uma criança bonita, especial, amada pela mãe, amado pela mãe. Resumindo a história, esse rapaz casou,
Esse Olha que rapaz legal. tem filhos. Interessante, Então, é a né? mudança. É, como você perguntou, quais os benefícios? São muitos, né? Quando você olha para seus fantasmas do passado, você praticamente exorciza todos, se você Perfeito. acreditar. Então, não importa o que você é. O importante é o que você pode se tornar. O que você é, eu sempre falo para as pessoas, nós somos como um boneco de argila. Nós não somos prontos. Uma argila ainda mole, que você pode moldar. Nós, graças ao bom Deus, nós somos moldáveis a todo momento. Nós não estamos prontos nunca. Então, nós nunca estamos prontos. Então, nós não somos um ser pronto. Se você está sofrendo hoje achando que, não tem mais o que tem, porque você está num processo. E todo processo pode ser mudado. Nós somos uma argila. Nós somos ainda uma argila bruta que pode ser moldada. Então, você pode mudar qualquer situação da sua vida a qualquer momento, sob qualquer aspecto. Nada está resolvido no ser humano. Nada é pronto. Graças a Deus. Graças a Deus, nós somos né? moldáveis. E é interessante, né? Porque uma memória ali, um bloco, uma crença negativa, ele se forma a partir de uma percepção nossa. Né? Então, de repente, a criança que estava ali no berço, ela recebeu aquela informação e ela criou essa percepção, né? Então, não quer dizer que isso era uma verdade, mas a nossa mente, o nosso cérebro, ele registra isso como uma verdade, né? Então, ressignificar é a gente pegar tudo isso e olhar através da lente verdadeira, né? Porque muitas vezes a gente olha para aquilo e aceita tudo como verdade, né? Principalmente de memórias de quando a gente era criança, né? O que o pai e a mãe falam, gente, é lei ali, né? É algo que, enfim, pai e mãe é tudo para uma criança, né? Os primeiros amores da vida de uma criança é o pai e a mãe, né? Então, a gente tem ali registros que a gente viveu, né? E o pai e a mãe fez o que ele podia ali, né? Com aquilo que eles tinham, enfim, né? Mas que muitas vezes, né, deixaram na gente ali algo ali, ou criaram algumas questões, crenças, né? Que através de gatilhos, depois que a gente vira adulto, eles acabam vindo à tona. Então, esse ressignificar que eu acho muito bonito, né? A gente vê que aquilo que a gente acredita talvez não seja a verdade absoluta, a verdade mesmo ali, propriamente dita, né? Então, acho que a terapia, ela trabalha muito desmistificando e ressignificando, né? Essas informações que estão ali dentro da gente. É por isso que chama ressignificar, é trazer um novo significado para algo, né? Então, o terapeuta, não que ele seja o dono da verdade, mas o que ele busca fazer? Ele busca fazer a pessoa enxergar uma verdade que para ela, naquele momento, é traumática. Sim. Porque, infelizmente, a verdade que a gente traz dentro de nós é baseada nas nossas experiências, né? Sim. E, às vezes, as nossas experiências não foram muito boas. Então, a gente traz essa realidade baseada no nosso interno. Se o meu interno é cheio de traumas, bloqueios complexos, a minha realidade física, externa ou psicológica vai ser sempre moldada na negatividade. O terapeuta vai fazer você enxergar que aquilo que aconteceu pode ser enxergado por outro prisma. Isso é ressignificar, é trazer um novo significado para o passado. Veja bem, a regressão não apaga o passado. É isso que muita gente confunde. A regressão, essa técnica não existe. Verdade. Não se apaga o passado. E as pessoas falam, mas não seria mais fácil? Porque eu também trabalho com hipnose, sou parapsicólogo, a gente trabalha com hipnose e tal. Você pode fazer a pessoa esquecer o passado por alguns minutos, dentro de uma ação hipnótica, mas não para sempre, não tem como, porque algo registrado, ele está registrado, é como se fosse um quebra-cabeça. Se você apagasse o passado de alguém, didaticamente, é como se você tirasse uma peça do quebra-cabeça. Um quebra-cabeça sem uma peça, com uma peça faltante, é um quebra-cabeça incompleto, é um quebra-cabeça que não consegue ser pleno. Então, o passado não pode ser apagado mesmo. Terapeuticamente falando, você criaria como se fosse uma lesão na mente. Não é o correto. Qual é o correto? O correto é você fazer a pessoa entender que aquele passado antes sofrido pode ser enxergado como algo possível de superação, como algo com uma visão mais otimista, mais positiva. Ou seja, você é maior do que a dor.
Ou você é maior do que a pessoa que te fez o mal. Então, perdoe essa pessoa, porque o perdão faz com que você não precise mais olhar para esse passado de dor. Quando você perdoa, você não nem olha mais para o passado da dor. Você não olha mais para o passado da dor quando você perdoa. Você olha para o passado da dor quando aquilo te machuca ainda. Você teve um problema mal resolvido com mãe e com pai. Quase ninguém tem, né? Não. Quase ninguém tem. Aí a pessoa, por que que dói? Porque você continua olhando para esse pai e para a mãe como aquela pessoa que te causou uma dor no passado. Quando você olha para esse passado e perdoa a situação, entendendo que aquilo que eles fizeram é o que estava no limite deles como pessoa, aquilo que eles, como eles agiram é o que eles tinham para oferecer, às vezes não tinham mais para oferecer. A gente espera das pessoas, às vezes, o que elas não têm para oferecer. A gente coloca as pessoas num sarrafo muito alto. A gente coloca as pessoas num patamar que, às vezes, elas não têm para dar para a gente mais do que aquilo, né? Então, a gente fazendo a pessoa olhar para esse passado, entender que as pessoas agiram daquela forma, porque também tem suas dores inconscientes, também tem seus traumas, a pessoa, quando volta para a vida aqui, o momento atual, ela vai olhar para essas pessoas que antes eram pessoas que causaram alguma dor dentro delas, com uma visão mais leve em relação a essas pessoas. Os relacionamentos tendem a melhorar muito. Como no caso de uma consulente nossa, que tinha um problema severo com a mãe. Nessa vida, tinha um caso sério, não conseguia, a mãe dela, ela falava, minha mãe me trata como se eu fosse uma inimiga, minha mãe me maltrata, e eu tento ser a melhor filha do mundo, tento ser uma pessoa amorosa, carinhosa, e minha mãe sempre me xingando, sempre me diminuindo, sempre me humilhando. E aí ela fez regressão, e numa cena de uma vida passada, ela viu que ela foi, na outra vida, mãe da mãe dela dessa vida. E que lá na outra vida, ela abandonou essa mãe num orfanato. De freiras. Colocou até aqui naquela... A roda do... A roda dos excluídos, né? A roda dos excluídos colocou... Girava. Ela viu, girava, aí colocava lá dentro do orfanato, nunca mais via, né? Então, ela entendeu por que que a mãe a tratava assim. Por quê? Porque na outra vida ela abandonou essa mãe. Então, essa mãe estava é como se fosse inconscientemente estivesse punindo ela. Olha que lindo é a terapia, porque quando você mexe num campo, é o campo mórfico, né? Sim. Que é o mesmo campo da constelação, tá? Quando você mexe no campo, você não muda só você, você muda o campo mórfico, que todos os pertencentes ao campo se transformam. Quando ela fez a regressão, a mãe dela nunca pisou num consultório terapêutico, tá? Quando ela fez essa ressignificação dentro dela, enxergou o que ela tinha feito, que era tudo às vezes que a mãe queria nessa vida, que entendesse a dor que ela tinha causado para ela na outra, o abandono. A mãe mudou. A mãe nessa vida mudou com ela. Incrível, né? Ouvindo você falar assim, Rogério, e eu demorei para ter essa consciência que eu vou falar agora. Não tem vítimas. No universo não existe vítima. É triste falar isso. A maioria das pessoas jamais vão compreender ou não vão querer compreender, mas não tem vítima no universo. Porque é confortável ficar lá na... Exato, Ai, né? coitado de mim. Ai, porque eu fui maltratada. Né? É confortável, é gostosinho ficar ali. Né? E quando você tem esse tipo de situação e essas respostas, né? E para quem acredita em vidas passadas, né? Ela foi vítima nessa vida, mas numa outra vida ela foi o algoz. E que tá tudo certo, as coisas vão acontecendo e a gente vai ressignificando, entendendo e tal. Mas, e quando não tem essa consciência de vidas passadas, ou não entende e não acredita, então que seja uma memória de um ancestral. Sim. Que também precisa ser perdoado. Sim. Né? Então minha bisavó foi abandonada e eu carrego isso dentro de mim, a epigenética explica isso muito bem, mas segue, né? E eu acho um campo perigoso essa questão de ressignificação e perdão dentro do ambiente religioso ou outros, né? Fazer da boca para fora e achar que perdão é simples. Eu vou ficar livre, vou esquecer, igual você falou, não esquece, não fica livre, mas sim você ressignifica, né? Muitas pessoas pregam esse perdão à torta e à direita e depois o que eu faço com isso? É até interessante, né? Porque a pessoa chega e fala assim, não, esse caso eu não vou fazer, eu não preciso trabalhar isso não, Rogério, porque eu já perdoei.
Falei assim, beleza. Lá E na quando igreja você eu fiz uma entra- oração e perdoei. Eu perdoei. E quando você entra no processo regressivo e ela lembra da situação, você percebe, ela percebe que não tinha perdoado não, porque vem aquela emoção Vem a novamente, emoção, tem toda uma ressignificação, porque ela não tinha perdoado de fato. Porque perdoar da boca para fora é muito fácil. A gente sempre fala que- Conscientemente, né? A gente perdoa conscientemente. Perdoou, perdoei. tá. Mas e o inconsciente? O que Exato, tá lá tem que registrado? perdoar lá dentro. Eu perdoo para ser um bom cristão. Tem que ser lá Né? dentro, tem que ser real, Tem que perdão ser tem que ser real, verdadeiro. é. Né? É verdade. Uma vez eu atendi um consulente, na época que eu atendi, e ele participava do movimento religioso ali, e na época o líder pediu para que eles, o casal, né? Aquele encontro de casais que tem, e pediu para que você confessasse tudo que tinha feito, né? Um homem com a mulher com o homem, o que eles se magoaram e tal, e fizesse um trabalho reconciliação. de perdão ali e tal. Ele falou tudo. E a mulher não perdoou, e, enfim, ficou aquele climão. E aí o encontro que deveria ser todo, né? Uma Te coisa perdoo, bonita. você me perdoa e tá tudo certo. E Exatamente. não rolou assim. Não, e não aconteceu com vários casais lá também. Aham. Porque não é dessa forma, né? E a regressão aí, a regressão traz essa ressignificação que profunda, porque você está no estado alterado de consciência, que é muito mais fácil do que você tá encarando a realidade. E ele falou, olha, infelizmente, né, eu numa situação tal, eu fiz isso, aquilo. Não vou te perdoar. Às vezes até fala que sim, né? Ali no... Mas tá ali, né? No meio do negócio, eu falo que sim. Mas e na vida? No Exato. cotidiano? Aí depois de 15 anos Você tem que olhar que a mulherada faz isso. 15 anos depois fala assim, mas você lembra aquele dia? Mulherada é assim. Nunca mais esquece. Você lembra aquele dia que você fez isso, né? Aí esse marido vai fazer terapia lá para poder ressignificar o passado. Aí esse marido que falou, poxa, eu fiz tudo que pediram, eu entreguei a minha verdade, eu falei realmente e ela não me perdoou. Tô vivendo um inferno dentro de casa, né? Que eu vejo Que assim situação, também. hein? Que situação, né? Mas eu vejo assim também, que é importante, claro, a gente trabalhar essa verticalização. Sim. Aqui a gente não tá falando isso, né? Que não deve. A nossa devoção, a espiritualidade, a nossa relação com algo superior. Mas o que a gente não entende, o que as pessoas não têm essa consciência, é que existem várias instâncias dentro da gente. Exatamente, Né? E que esse Camila. trabalho da verticalização é uma coisa ali. Claro, eu recebo bênçãos, eu tenho uma cura ali, de repente, numa instância, mas existem outros lugares dentro da gente, né? E o professor Rogério estava falando a respeito da gente, de repente, não colocar ali a regressão como a técnica que vai resolver a vida. Porque tem outras instâncias, né? Então, isso é importante. Então, a terapia tradicional é importante, porque às vezes a pessoa precisa falar, ela precisa trazer, ela precisa organizar a mente, né? A regressão é importante, porque a gente teve um passado, a gente tem uma bagagem, né? E quando a gente se desconecta e não quer aceitar, não quer aquela peça do quebra-cabeça na vida da gente, a gente fica incompleto, né? A gente nega algo que faz parte da gente. Sim. Né? Então, tem outras instâncias. Então, trabalhar a constelação, trabalhar, né, de repente, uma limpeza energética, um realinhamento, porque a gente tem também, gente, que olhar para essa parte espiritual e energética, né? Isso não tem a ver com religião ali, com a religiosidade, com a devoção. Não. É uma outra instância. Exatamente. Né? Porque a gente toma banho, lava o corpo, mas a pessoa nunca faz uma limpeza energética, igual esses dias atendi uma pessoa. Graças a Deus que ela passou pelo atendimento, que ela estava num ponto de adoecer, né? Porque a pessoa que passa muito tempo sem fazer uma limpeza, enfim, um descarrego ali, tô brincando, mas ela adoece, né? Adoece, Porque fica muita coisa no nosso campo. A gente vive imerso aí, né? Num campo espiritual, né? Mas enfim, então... Exatamente acho que tem isso, tudo a ver, Camila. né? Sim, Tudo isso que a gente está falando aqui Sim. é importante, né? as Olhar para terapias esses integrativas, aspectos. que antigamente são chamadas de terapias holísticas, hoje são chamadas de integrativas, é exatamente isso, é o todo, né? A gente não pode só cuidar da mente, a gente tem que cuidar da mente, do corpo e do aspecto vibracional energético. Isso é terapia Exatamente. integrativa, Perfeito, holística, completa, perfeito. é o todo. Tem vários lugares ali, né? Sim. Dentro da gente, né? Nós somos completos. Sim.
E você sabe que é interessante porque a regressão de memória, para mim, foi algo que me trouxe muita cura. Eu recebi muita cura, né? Em certos aspectos que eram cegos para mim. Que eu tinha ali todo um processo e não fazia sentido com a vida que eu tinha aqui, com a minha infância, né? Eu falava, gente, da onde que vem isso, né? Certas coisas que são cegas, pontos cegos, né? Que você fala assim, gente, por que que isso está acontecendo comigo hoje? Né? Você não entende, né? Eu também tive uma amiga que ela passou por um processo com a mãe também. Então, descobriu que precisava da mãe, né, para ter sucesso, a gente também tem que integrar a mãe dentro da gente, né? A constelação fala isso, né? E aí ela foi buscar fazer a regressão para entender. E ela entendeu vários padrões que ora a mãe escravizava, ora ela era escrava. E quando ela entendeu isso, ela ressignificou. E nessa vida, a relação das duas se tornou ainda mais leve, né? Mais tranquila. Ela conseguia ali conviver, né, com a mãe, que antes não era possível, né? Gente, olha que maravilhoso isso. Sim, sim. É um presente. Então, eu também recebi muita cura, né, a partir desse processo, porque... É uma técnica extraordinária. É uma técnica extraordinária. E durante o curso, a gente, né, no curso do Instituto com o Rogério, a gente trabalha, né, um com o outro, e fui voluntária várias vezes lá. É muito interessante, né? No próprio curso acontecem muitas regressões assim que são lindas, né? Eu sempre falo que os alunos são abençoados, por quê? Porque geralmente vem regressões muito diferentes. Até porque o cara vai ser um profissional, ele tem que estar acostumado com todo tipo de regressão. Então eu já vi coisas assim muito interessantes acontecendo no curso, né? Em consultório e em curso. É muito bonito, né? Conta uns causos aí pra gente. Nossa! Teve uma aluna lá de Mafra, a gente dava o curso lá em Mafra, Santa Catarina. A gente já formou muitos terapeutas em Santa Catarina, até hoje a gente forma. E o pessoal até brincava que ela era esposa do delegado lá da cidade. O pessoal falava, não, cuidado, hein, Rogério, que a mãe dela vai ficar brava, vai mandar te prender. E aí ela tinha uma asma, e essa asma era recorrente, diária, e ela só conseguia levar uma vida à base de remédio e bombinha, né, de asma, né? E ela ia viajar para a praia. Ela falou assim, quando eu viajo para a praia, fica pior. Ela ia viajar para a praia, na semana seguinte é a aula lá. E aí eu falei assim, você não quer ser voluntária para a gente buscar a resposta do porquê da sua asma? E ela aceitou. E ela se viu, numa outra vida, sendo enterrada viva. Meu Deus. E o grande problema dela nessa vida, ela tinha asma para tudo dava alergia respiratória. Mas aquele cheiro de inseto, principalmente barata, que tem um cheiro peculiar, aquilo para ela era catastrófico. Trancava a glote, não conseguia respirar, ela ficava muito mal. E ela se viu enterrada viva, numa outra vida, cheia de baratas dentro do caixão, né? Andando em cima dela. Então, foi uma situação bem pesada, e feita a ressignificação e tal. E por incrível que pareça, pessoal que está assistindo, para nós da regressão, a regressão mais simples de resolver é a regressão de morte traumática, tá? Não é ao contrário do que o pessoal acha. É mais simples, porque tem um processo que a gente usa que é muito rápido. É desassociação do corpo que morreu, né? Uma vez que você desassociou daquele corpo, a asma, quem tinha era aquele corpo lá. O espírito não tem asma, né? Então, é mais ou menos esse o processo, de você desassocia o espírito daquele corpo que ficou lá. Então, uma doença ficou aquele corpo lá, né? E ela contou pra gente na aula seguinte que ela foi pra praia pela primeira vez na vida dela, sem ter a crise de asma. E ela estava muito contente, e o delegado, ao invés de querer me prender, queria me dar um presente para agradecer. Muito bom. É claro, deixando bem claro para as pessoas que não conhecem que as coisas não são assim, faz uma sessão já resolveu. Não, é um processo terapêutico. Em alguns casos você consegue pegar de primeira, e outros você precisa de algumas sessões, de 1 a 10, depende da pessoa, a resolver a questão, porque é uma terapia. A regressão não é uma técnica para ser feita uma vez na vida. Não é um milagre, né? Não, é uma técnica para ser usada em várias sessões terapêuticas, de terapia.
Então, é muito comum uma pessoa fazer terapia comigo, assim, por anos, né? Claro, não diria que ela demorava anos para se curar, mas tinha pessoas que tinham tantos problemas, tantos traumas, que você ia ressignificando cada vez um. E elas falavam, nossa, Rogério, minha vida transformou através dessas sessões, né? Legal. Incrível. Ô, Rogério, conta um dos casos aí mais difíceis que você já atendeu. Olha, os casos mais difíceis, por incrível que pareça, as pessoas são os casos de abuso, né? E teve um que foi muito emblemático para mim, que foi um caso... Porque o que acontece? Quando eu comecei eu já era professor da rede estadual. Quando eu me transformei num terapeuta, quando eu me formei como terapeuta, comecei a trabalhar, eu não imaginava o quanto de pessoas que sofriam abuso dentro das próprios lares. Eu fui aprender ali no começo da minha carreira como terapeuta. E olha que professor escuta muitas histórias. Sim. Mas como terapeuta, eu pude presenciar histórias assim que são quase que cotidianas. As famílias escondem muitos segredos. E quanto mais, sem generalizar, mas quanto mais a pessoa fica aí arrotando que ela preza pelos bons costumes, né? Mais ela tem um rabinho preso ali de ter feito coisas erradas dentro da própria casa, né? Estou dizendo que todo mundo é igual, mas é uma coisa que a gente já percebeu durante esses anos de carreira, né? E essa moça em si, ela veio fazer terapia comigo aos 30 anos de idade, e ela tinha um bloqueio. Ela era casada, mas tinha um bloqueio sexual, um bloqueio sentimental, não conseguia se realizar com o esposo. E a gente buscou os porquês dentro da regressão e ela viu uma cena. O pai bebia, o pai era alcoólatra, a mãe trabalhava. O pai voltava do trabalho já bêbado e a mãe não estava em casa, ele era pequenininha. E aí o pai chamava ela para levar a toalha lá no banheiro e acontecia a situação, né? Só que quando ela fez a terapia, esse pai já era falecido. Então, marcou muito para mim, por quê? Porque ela era muito novinha na cena, né? E você trabalhar o perdão de uma pessoa que já morreu, né? Então, as pessoas perguntam, como é que a pessoa perdoa um abusador e ele sendo o próprio pai, né? É muito pesado para quem tá... E realmente, é muito mais fácil fazer uma regressão de uma morte traumática do que de um abuso. Então, eu sempre falo para as pessoas uma coisa que para muita gente é pesado, e as pessoas, tem gente que critica o que eu vou falar, mas você precisa perdoar o abusador. Ah, mas como que eu perdoo uma pessoa que me fez o mal? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, quando você não olha para essa pessoa coabita a sua vida com você, porque a gente traz para junto de nós, energeticamente, quem nos ama, quem a gente ama e quem a gente odeia. Se eu amo alguém, essa pessoa está ligada a mim com muita força. Mas quando eu odeio alguém, quando eu tenho raiva, eu tenho mágoa de alguém, eu também estou ligado a essa pessoa com a mesma intensidade do amor. Então, eu falo para as pessoas que o perdão é libertação. O perdão é você seguir a vida sem ficar ligado à pessoa que te fez o mal. Então, o perdão não é forçar. O terapeuta vai forçar uma barra. Tem que perdoar, é obrigado a perdoar. Ninguém é obrigado a nada. Em terapia, até mesmo o perdão é uma escolha, é um sentir. E foi um trabalho de algumas sessões para que essa moça olhasse para esse pai, entendesse que ele era alcoólatra, que é uma doença, o alcoolismo é uma doença, entendesse que esse pai, quando estava sóbrio, realmente não cometia nenhum tipo de atrocidade com ela. Então, a gente fez ela entender que a personalidade criada pela bebida, nesse caso específico, tá? Porque cada caso é um caso. Era uma personalidade criada pela bebida, então ela deveria perdoar o pai, porque esse pai era uma pessoa doente, era um alcoólatra, com problemas. Foi muito difícil, foi muito traumático para ela, o processo do perdão, mas ela conseguiu. E aí as pessoas que nesse momento podem estar pensando, como é que pode perdoar o abusador? Lembre-se, eu não estou aqui preocupado com o abusador. Eu, enquanto terapeuta, estou preocupado com a consulente. Sim. Então, eu não estou dizendo que o abusador é um coitadinho. Coitadinho do... Não, eu não digo, não tem essa coisa, o terapeuta não julga. Mas como o meu consulente está sofrendo por causa do abusador, se ele não perdoar esse abusador, ele vai continuar sofrendo.
ele vai continuar vivendo nesse looping infinito de dor, de sofrimento, porque é como se eu fosse abusado todos os dias. Sim. Quando eu não ressignifico o passado, essa moça, ela não sabia, mas inconscientemente ela era abusada todos os dias. Todas as vezes que ela visse uma pessoa, um alcoólatra, vinha a memória do pai. Toda vez que ela visse uma criança, vinha a memória do pai. Sim. Quando olhava para a filha dela, vinha a memória do pai. Quando chegasse algum adulto perto da filha dela, ela ia ver o pai perto dela. Tudo era dor, tudo era sofrimento, tudo era gatilho. Então, é um sofrimento infinito. Resumindo a história, ela salvou o casamento dela. Olha que legal. Ela passou a ter uma vida plena, sabe? Então, isso é o que eu falo para vocês. São situações que a gente, em consultório, teve a chance de vivenciar e ver realmente os resultados acontecendo. Para ela foi muito, muito emblemático para mim essa cena, porque foi logo no começo da carreira e ali eu comecei a perceber o quanto de pessoas que sofrem problemas dentro dos seus lares. Então, pessoas, fiquem de olho aí. Famílias. Sim. Complexo. E aí valeu aquela máxima, né? Não é da boca para fora. Realmente foi uma ressignificação do trauma que ela viveu. Não vai acabar o trauma. Sempre vai. A cena não vai ser apagada. Exato. Mas a cena não vai. Qual que é o ganho de quando você olha para o passado e ressignifica? Você não olha mais para ele. Exato. Exatamente. Você não fica mais olhando para ele, porque fica presa a essa passou, acabou, sigo. Se você ficar no looping de dor, você só olha para o passado traumático. Quando você ressignifica o passado e deixa de ter dor, você não olha mais para ele, porque não precisa mais olhar para ele. Sim. É igual você fica olhando para o passado que você foi feliz? Quem fica lembrando do dia que você foi, deu risada? Ah, aquele dia que eu fui lá no clube, na piscina. Você nem lembra desse dia mais. Verdade. O que você lembra? Você lembra o dia... Eu sempre Só da desgrameira. Da desgrameira. Verdade. Eu uso o seguinte exemplo didático para os alunos no curso. Você não lembra do dia que você estava com o seu cachorrinho passeando e ele fez você dar muita risada. Você nem lembra disso. Mas você lembra o dia que ele morreu. Sim. Você lembra o dia que ele ficou doente. Você lembra da dor. Mas a mesma pessoa que te fez sofrer a dor pode ter feito você sentir um dia de alegria. Você não lembra disso. Tem dificuldade de lembrar. Porque a dor é onde você olha, é como um machucado. Para onde você foca quando você está com dor? Para onde dói. Sim. Você está com dor no pé, você não fica focado na mão. Exatamente. O passado é igual. Se você tem uma dor, para onde que a gente olha sempre? Para a dor. Interessante, né? E, bom, o que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida também, né? E se eu fizer regressão, eu posso não voltar? Então, tem algum risco de regressão? Então, essa De pergunta... fazer a regressão? Essa pergunta é muito legal. E se eu não voltar mais? E a gente se eu ficar sempre- louca? Você fica presa lá. Se eu Fica ficar preso no presa? passado, fica preso lá no inconsciente, né? Essa pergunta é muito legal, por quê? Porque a gente, durante muitos anos, falava, não tem perigo e tal. E eu um dia eu falei, eu tenho que dar uma resposta que seja didática e todo mundo possa entender. Aí a gente colocou essa resposta na apostila do curso de hipnose que a gente dá no Instituto também. E a pessoa pode ficar presa no passado? Aí a resposta é não. E eu vou explicar para vocês por que não pode ficar, isso é lenda urbana. Não tem como ficar preso no passado. A gente tem 4 níveis de frequência cerebral. O nível beta acordado, que é esse nível que a gente está usando agora aqui conversando. O nível alfa, quando você fecha os olhos, as ondas cerebrais começam a ficar mais lentas. Nível alfa. Vai ficando cada vez mais lento até chegar em nível teta, que é o nível mais lento de relaxamento. E você fica tão relaxado que você dorme. Quando você dorme, você é nível delta, que são ondas bem suaves. Então, nível beta agitado, alfa relaxado, teta hiper relaxado, delta dormiu. Bem relaxado, ondas bem suaves quando você está dormindo. Quando você faz a regressão, a hipnose, a hipnose e a regressão acontece entre alfa e teta. Você não está dormindo. Você não está dormindo. Aí a pergunta é, quando você dorme de noite em delta, que é o nível mais profundo das ondas cerebrais, você não volta? Você não acorda no outro dia? Você não fica preso no sono profundo, você volta. Aí o questionamento é, se você volta do delta, que é o nível mais profundo, que é dormindo, por que você não vai voltar da regressão da hipnose se acontece em nível alfa e teta de frequência cerebral?
Então, a regressão e a hipnose acontece numa frequência mais leve do que o sono. Do sono você volta. Então, da regressão você volta também. Da hipnose você volta também. Não tem como ficar preso. É impossível. É lenda urbana. Sim, mas tem risco se de repente eu quiser fazer isso sozinho, ou se de repente eu fizer com alguém que não tem experiência, né? O que você pensa disso? A regressão é uma técnica que não é perigosa. O perigo é o ser humano. O perigo é o ser humano que manipula a técnica, né? Fazer sozinho regressão é proibido. Claro que tem ser humano e ser humano. O cara coloca um vídeo lá do YouTube que leva a pessoa lá, ela por conta e risco. Aí ela acessa, é muito comum acontecer, acessa uma informação do passado muito dolorosa. Ela não consegue ressignificar aquilo sozinha, porque onde a emoção vem, a razão desaparece. E aí tem que buscar um profissional depois para corrigir o estrago feito. Então, não se faz regressão sozinho. Isso aí a gente diz que é proibido porque não se faz. A gente já viu casos assim que a pessoa chega lá no instituto surtado. Porque aí o terapeuta, ele vai ressignificando cena por cena, fato por fato, sentimento por sentimento. Sozinho em casa, vem tudo de uma vez, um turbilhão de emoção, você não sabe para onde correr, você volta com aquela dor, aquele sentimento frustrante, e aí vai precisar do terapeuta para fazer. Então, só faça a regressão com o terapeuta, com o profissional. Sobre o perigo de profissionais despreparados, aí realmente a pessoa tem que buscar alguém de confiança, alguém que você já tenha feito regressão e já tenha tido uma pessoa conhecida que teve resultados, já viu o profissionalismo do terapeuta, sabe que o terapeuta é bom. Então, é muito importante a referência do profissional que você vai buscar, porque a técnica ela é tranquila. Mas, como existem bons professores e maus professores, bons médicos e maus médicos, todos os profissionais têm os bons e os ruins, né? Então, tem que buscar informação, né? Procedência. Perfeito. Sempre. Verdade. É muito importante buscar o profissional que você está abrindo a sua mente, né? Em tudo, né? Acho que em tudo, em todas os serviços. Todas as áreas, né? Verdade. E, Rogério, quais conselhos você daria para quem está buscando a terapia, regressão, TVP? A primeira coisa que eu digo para as pessoas, não tenha medo. Não tenha medo. A técnica é uma técnica sem nenhum tipo de risco, né? Como eu falei, sendo como um bom profissional, o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Eu falo assim, eu brinco sempre assim, o máximo que vai acontecer é não acontecer nada. Né? O máximo que acontecer, pode ser que naquele dia você não esteja com a mente muito aberta e você não se abra tanto para... E está tudo bem também que terapia também é um momento, né? Mas com um bom profissional, você pode confiar, abrir sua mente. Eu sempre falo o seguinte, fazer uma faxina mental é muito importante. A regressão é uma faxina mental, né? Então, às vezes, a pessoa, ela está focada... Eu falo que nós somos 90% inconsciente e 10% consciente. Tudo que você está vivendo aqui nesse mundo é focado nos 10% consciente. O carrão que a pessoa quer ter, o cara quer morar num apartamento caro, num bairro caro, o cara ele quer ostentar, tal. Isso aqui é a parte de 10%. E a pessoa focada nisso, focada em comprar esses cursos de coach para ficar milionário, focado nos 10%, focado nos 10%. E o foco é 10%. E a pessoa fala, minha vida não flui, não consigo nada disso. Não consigo uma casa, não consigo um bom trabalho, não consigo ganhar dinheiro, não consigo ser feliz, não consigo... mas eu sou uma pessoa tão focada então. Só que é o seguinte, você está focado nos 10%, que é o lado externo, e você não olha para dentro. Porque 90% do nosso eu está dentro de nós. É o inconsciente. Quando você olha para dentro de você, quando você foca onde realmente está o seu eu mais profundo, que é dentro de você, você consegue descobrir um mundo inteiro a ser explorado. Então, o que acontece? Fazer uma limpeza no inconsciente, a regressão, por exemplo, é uma limpeza no porão do inconsciente. Então, todo mundo deveria passar por terapia. Não precisa ser regressão. Se tem medo da regressão, hipnose, PNL, reprogramação mental. São todas técnicas que vão trabalhar o porão do inconsciente.
Uma dica, quem gosta, quem tem vontade de conhecer mais, o Instituto tem um curso que ensina tudo isso. Hipnose, regressão, a reprogramação mental. A pessoa pode tanto se formar como profissional, como pode usar para conhecimento pessoal, para usar para ele. E outros cursos que tem também. Busque algum local que te dê um embasamento para você começar. Eu vou dar uma dica aqui. Você já deu um livro maravilhoso. Muitos Mestres, Muitos Mestres, do Brian Weiss. É um livro maravilhoso. Existe um livro que chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um best-seller. Esse livro, para as pessoas terem uma ideia, ele foi escrito nos anos 50. Mas ele hoje é vendido ainda como best-seller. É um livro atual. Sim, é maravilhoso. Então, O Poder do Subconsciente é um livro que eu falo, é o começo. Se você quer mudar a sua mente, para te dar encorajamento, para fazer com que você comece, é o primeiro livro para você começar a mudar. E também, quem quiser ler uma leitura legal, tem o meu livro, O Sábio Poeta Místico, que eu escrevi também, que é um livro de autoajuda, que tem ajudado um monte de gente também. Legal, muito bom. Mas é assim, comece por uma leitura, comece por um livro, Poder do Subconsciente, um livro de PNL, um livro de auto-hipnose, para você fazer exercício. Auto-hipnose não tem problema fazer, tá? Porque a auto-hipnose trabalha situações pontuais. O que não se faz sozinho é regressão da memória. É perigoso. Então, todo mundo que está precisando tem vários caminhos. Sim. Só que tem que começar. Olhar para dentro de si. Porque você está vivendo um looping. A pessoa não percebe que está num looping de dor. Looping, volta para o mesmo lugar. Vai voltar no looping. E não para, porque essa roda da dor ela é infinita. Se você não ressignificar, não dar um socão nela e mudar isso aí, ela vai continuar girando. Sim, e só piora, né? Só piora, porque ela vai agregando dores novas. Por que só piora? Porque um trauma se agrega a outro trauma, se agrega e forma o quê? Que a gente chama um complexo. O complexo é um agregado de traumas, por isso que chama complexo. O complexo é uma emaranhado de pequenos traumas que se juntaram e formou o complexo. A pessoa reproduziram ali. Reproduziram e virou um ser gigante. O complexo é a união de vários traumas. O complexo de inferioridade, que é o mais comum e corriqueiro, é a maior prova disso. Ninguém tem complexo de inferioridade à toa. Se a pessoa se sente inferior por alguma questão, é porque teve várias situações de trauma na vida dela que levaram ela a sentir isso. O complexo de inferioridade pode ser de inteligência, a pessoa se sente mais inteligente que os outros, de beleza, se sente menos bonito que os outros. Então, a pessoa pode se sentir mais incapaz que os outros. O complexo de inferioridade é a maior prova disso. Por que a pessoa se sente inferior ao outro? Porque em algum momento da vida ela foi exposta a uma situação traumática que levou a sentir pequeno, inferior. Só olhar para o passado, ressignificar o passado. E a mente inconsciente tem uma coisa maravilhosa. Agora tem notícia boa também. A mente inconsciente ela é moldável também. Olha, legal. Ela é, eu brinco que eu sempre faço uma pergunta no curso, eu falo assim, qual que seria o objeto que resume melhor o que é o inconsciente? Aí o pessoal fala o HD do computador, o pessoal fala o pendrive, o pessoal fala o notebook, o pessoal fala... Não, nada disso. O objeto que resume melhor o que é o inconsciente é um objeto que nem é usado mais, que é a fita cassete antiga, que muita gente nem conhece. Sim. A fita cassete você gravava rock, depois você gravava funk por cima, você gravava pagode, você gravava samba, sertanejão por cima, você regravava novas informações, ela acertava a regravação. O inconsciente é igual. Se a sua mente é programada, e ela é programada com um monte de coisa negativa, a vantagem do inconsciente é que você pode reprogramar o inconsciente com uma mensagem positiva. Se a pessoa ela é infeliz, ela pode plantar que ela é feliz. Se a pessoa não consegue dirigir, tem medo de dirigir, ela pode plantar que ela é uma ótima motorista. Se a pessoa não tem prosperidade, ela pode plantar que ela é próspera. Se a pessoa tem um relacionamento infeliz, ela pode plantar que ela é feliz no relacionamento. O inconsciente aceita a reprogramação nova como verdadeira. Muito bom. Então, essa é a lição maior. Que eu vou sair daqui feliz, sabendo que as pessoas ouviram essa lição maior. A gente pode se transformar. Ah, Sim. que maravilhoso, né? Muito a gente bom. já está caminhando aí pro... Não vou embora agora não. Quero Pro final. Não, a gente daria para ficar aqui horas Mas conversando. isso é papo aqui para vários episódios, né? E a gente fica muito feliz porque é uma conversa assim gostosa e que tem muita coisa, né, para falar. Mas a gente tentou realmente trazer um resumo de todo esse universo
Mas, Rogério, deixa então uma mensagem para quem está em casa, te ouvindo, aquilo que você quer trazer. Mais uma vez dizer para as pessoas que, seja qual for o problema que ela esteja passando, todo problema tem solução. A gente se adapta ao problema, mas a gente consegue contornar e achar um caminho. É como água. A nossa vida é como água. A gente acha, às vezes, que a gente é incapaz, que a gente é inseguro, que a gente não tem capacidade, que aquela dor é eterna, que aquele problema meu não tem solução. Tem. Uma vez a pessoa falou assim para mim, eu fui num local, foi muito interessante, eu fui numa entrevista e a pessoa falou assim, deixa a mensagem, né? Aí depois alguém entrou em contato com o Instituto e contou a seguinte história, que ela estava ouvindo Aí eu falei, seja qual for o seu problema, essa mesma mensagem, ela tem solução, acredite. Basta você plantar o positivo, tal. E essa pessoa assistiu num leito de hospital, essa reportagem. E depois ela falou que, quando ouviu isso, aquilo encheu ela de esperança e ela começou a mentalizar a cura, a saúde. E ela conseguiu sair do hospital e conseguiu levar a vida, sabe, ainda isso é muito gratificante. Então, seja qual for o problema que a pessoa esteja passando hoje, não importa se é de saúde, se é financeiro, se é sentimental, se é profissional, tudo tem solução. Basta você olhar para dentro de você, limpar essa sujeira mental aí e seguir pela vida, né? E as portas estão abertas no Instituto lá para quem quiser conhecer. Maravilha. O Instituto fica em Londrina, tá, pessoal? Muita gente nem sabe. O Instituto tem 20 anos, forma terapeutas no Brasil inteiro e tem a sede em Londrina. Legal. Instituto Nacional de Parapsicologia. Depois a gente vai colocar o link aqui embaixo para vocês do vídeo, né? Perfeito. Rogério, a gente agradece. Sua agradeço. presença aqui foi bem esclarecedor, muito bom. Foi ótimo, maravilhoso. Eu agradeço a vocês pelo convite, parabenizando esse trabalho de vocês maravilhoso, a condução do programa vocês fazem de uma maneira bem leve, bem suave, bem profissional, e vocês estão de parabéns e tenho certeza que vai dar muitos lindos frutos. Que assim seja. Amém, recebemos. Sim. A gente quer agradecer também você que nos assiste, que compartilha os nossos vídeos, que nos apoia de alguma maneira, trazendo para a gente ideias, compartilhando, trazendo também algo aí, né, que reverbera aí dentro, que você também partilha com a gente. A gente fica muito grata, né? Exato. Muito gratas por você participar aí. E a gente está por aqui. Se tiver ideia de vídeo, se quiser trazer alguma sugestão ou algo assim, é só mandar para a gente aqui embaixo. Perfeito. Mais uma vez a gente agradece vocês aí de casa. Esse é o intuito do Ilumina, trazer expansão de consciência, luz, com leveza, com alegria. E principalmente nosso foco é fazer vocês pensarem, repensarem e quem sabe aí mexer, virar a casinha para esses assuntos tão interessantes, né? É o que a gente expandir. Esse é o nosso intuito. Gratidão a todos.